Olá, a gente começa hoje um novo programa, História e Justiça, que vai resgatar a história do Brasil pelos arquivos e memórias dos tribunais, das disputas judiciais, enfim, do Poder Judiciário. E eu tenho o privilégio de receber na nossa estreia o jornalista e escritor Laurentino Gomes, ganhador de 6 prêmios Jabuti de Literatura e que está escrevendo uma trilogia sobre a escravidão no Brasil. Nosso tema de hoje é o abolicionista Luiz Gama, cuja história, verdadeiramente épica, está registrada em centenas de processos que ele moveu para libertar escravos no Brasil. A entrevista que você vai assistir foi gravada em São Paulo. Laurentino, o que você poderia nos contar sobre Luiz Gama? Bem, Luiz Gama é um personagem muito interessante. Eu acho que talvez seja o personagem negro mais interessante da história do Brasil. É muito curioso você observar que nos Estados Unidos um filme ganhou um Oscar contando a história de um personagem que era livre em Nova York, foi sequestrado e virou escravo durante 12 anos no sul dos Estados Unidos. O filme chama-se 12 anos de escravidão. Ganhou um Oscar, virou um fenômeno mundial. Nós temos uma história melhor, que é a história de Luiz Gama. Porque o Luiz Gama também nasceu livre, na Bahia, e na adolescência o pai, em dificuldades financeiras, o vendeu para o sul do país, como escravo. Olha que coisa curiosa, né? Coisa dramática, né? Nasceu livre, o próprio pai o vendeu como escravo. E aí ele chega ao sul do Brasil e começa uma jornada épica, porque ele aprende a ler, ele se torna amigo do filho de um fazendeiro, que o ensina os rudimentos das letras jurídicas, e ele continua a estudar, ele se torna um rábula, que é um advogado praticante sem formação acadêmica, e nessa condição ele se torna republicano, abolicionista e, aparentemente, segundo as informações que eu tenho, ele teria ajudado a libertar mais de 1000 escravos no final do século XIX. E era um homem muito corajoso, ele defendia posições muito firmes. Por exemplo, ele participou da Convenção Republicana de Itu, de 1873, onde foi fundado o Partido Republicano Paulista, e ali se decidiu uma série de coisas importantes, como, por exemplo, a fundação de um jornal, que era a província de São Paulo, atual jornal O Estado de São Paulo. E o Luiz Gama se recusou, é o único que não assinou a Convenção de Itu, porque os republicanos paulistas eram cafeicultores, fazendeiros, tinham interesses na escravidão, eram donos de escravos, e os republicanos de Itu, de 1873, não puseram uma defesa clara na sua declaração final da reunião contra a escravidão, pela abolição. O Luiz Gama se recusou a assinar o documento. E o Luiz Gama defendeu teses muito fortes para a época, que seriam hoje, aliás, na época, seriam consideradas subversivas. Por exemplo, ele dizia que o escravo que matasse o seu senhor, não importa em que circunstância, deveria ser defendido como se estivesse agindo em legítima defesa. Hoje essa tese, juridicamente, pode soar estranha, né? Você imagina na época, em pleno regime da escravidão, alguém defender essa ideia. Então, é um homem muito corajoso. O que nos chama a atenção é justamente, naquela época, o Luiz Gama, com essas teses todas, ele ter conseguido vitórias importantes no judiciário. O judiciário era mais moderno do que o judiciário de hoje? Como é que eles aceitavam? Sim, eu acho que o Brasil imperial, ele tinha um sistema judiciário, um sistema legislativo. Eu chamo o Brasil imperial de uma miragem, né? É muito interessante. O Brasil do século XIX, ele tinha um imperador, tinha príncipes, tinha princesa, tinha barão, tinha conde, tinha uma nobreza, tinha uma arquitetura imperial e tinha um arcabouço institucional que parecia europeu. Então, num país que defendia e respeitava a liberdade de imprensa, tinha eleições periódicas, toda vez que havia uma crise política grave, o imperador, valendo-se do poder moderador, que era uma coisa criada pela Constituição de 1824, intervinha no sistema político, dissolvia a Câmara e promovia novas eleições.
como se tivesse na Inglaterra, como se tivesse na França, na Áustria, num regime parlamentarista. Mas a realidade nas ruas era de escravidão, de pobreza, de analfabetismo e de muito isolamento, muita rivalidade regional. Então tinha um Brasil que era uma miragem, um Brasil que gostaria de ser, mas não era. A realidade nas ruas era de um país que nada tinha a ver com essa miragem imperial e europeia. Mas o fato é que até pelas aparências, o aparelho judicial no Brasil funcionava. Claro que nas capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, onde, por exemplo, já havia as grandes escolas de direito, do Largo São Francisco, a escola de Olinda e Recife, onde se formava a elite imperial brasileira, né? Havia um império que era basicamente feita por uma elite acadêmica na área de direitos. Agora, se você fosse para o fundão do Brasil, aí quem mandava eram os fazendeiros. A lei era o senhor político local, e aí era o salve-se quem puder. Então, mas a fachada era interessante, funcionava bem. Um dos temas em que Luiz Gama atuava bastante no judiciário era a alforria, principalmente de negros que vinham do exterior, e ele os classificava como livres e eram recebidos como escravos. O índice de alforria era grande e alto antes da Lei Áurea? Sim, essa é uma característica interessante da escravidão brasileira, que era a possibilidade de que o cativo encontrasse alguma brecha no sistema escravista para se livrar do cativeiro. E aí tem um historiador americano chamado Donald Ramos, que defende a ideia de que a possibilidade de alforria foi um dos grandes mecanismos de perpetuação, de manutenção do sistema escravista no Brasil. Porque os senhores de escravos, eles funcionavam com um sistema muito eficiente de punição e recompensa. Então, por exemplo, nas minas de ouro e diamante de Minas Gerais, o escravo que achasse uma pedra de diamante, escondesse no cabelo, engolisse, ele poderia ser morto, poderia receber 200, 300 chibatadas. Mas o escravo que achasse um diamante acima de um determinado quilate e voluntariamente entregasse ao feitor, ao fiscal do garimpo, ele poderia receber um prêmio em dinheiro, o seu senhor também era recompensado e ele poderia ganhar alforria. Então você observa que era um mecanismo de punição e recompensa. Havia também a possibilidade de, no Brasil, os escravos trabalharem nas ruas, vendendo comida, vendendo água, prestando serviços variados. E no final do dia pagavam uma determinada quantia de dinheiro previamente combinada com seu dono e acumulavam uma determinada poupança. Também por esse sistema de recompensa e punição, os escravos que fossem mais cooperativos poderiam, por exemplo, ganhar o direito de cultivar uma horta no fundo da senzala durante um dia por semana, ter um feriado para ir vender os seus produtos na feira da cidade onde ele morava, e com isso acumulava poupança. Então é interessante porque enquanto que nos Estados Unidos o sistema foi absolutamente radical, quase não havia possibilidade de alforria, no Brasil houve esse sistema pelo qual... Mesmo porque nos Estados Unidos eles respeitavam o embargo, não é isso? Exatamente, era uma coisa radical. Então é interessante que eu chamaria até de um processo de branqueamento cultural. Quanto mais rápido o africano se distanciasse das suas raízes africanas e de escravidão e migrasse para o universo do branco, mais ele era recompensado. Então ele participava de irmandades religiosas, a Irmandade de Santo Lesbão, de Santa Efigênia, de Nossa Senhora do Rosário, de Santo Expedito, de São Benedito. E aí ele entrava no universo branco, ele participava de alianças, havia muita rivalidade entre os fazendeiros e os chefes políticos locais no Brasil. O escravo que participasse das alianças para defender o seu senhor contra o seu rival vizinho também era incorporado a um sistema de recompensa. Então é muito interessante que nos Estados Unidos chegaram da África apenas 350 mil escravos nos navios negreiros. Mas na época da Guerra da Secessão, já no final do século XIX, havia 4 milhões de escravos. Por quê? Porque não havia um sistema de alforria.
No Brasil, ao contrário, o Brasil importou 5 milhões de escravos africanos e na época da Lei Áurea eram apenas 750 mil escravos. A grande maioria da população era livre, forra. E o Luiz Gama, ele trabalhou muito com essa ideia da perspectiva de liberdade. Então aí é uma outra história muito curiosa, porque o Brasil, na época da independência, ele sofreu uma pressão poderosa da Inglaterra, abolicionista. A Inglaterra se tornou abolicionista, foi uma grande traficante de escravos do século XIX, do século XVIII, e pressionada pelas mudanças religiosas, filosóficas no final do século XVIII, a Inglaterra se torna abolicionista. E passa a pressionar o Brasil a também acabar com a escravidão e o tráfico negreiro. Como condição para o reconhecimento da independência do Brasil, um tratado assinado entre 1826 e 1827, o Brasil se comprometeu a aprovar uma lei no parlamento em 1831 que acabava formalmente com o tráfico negreiro. E de fato o Brasil fez isso. Em 1831, o Brasil aprovou uma lei que tornava ilegal o tráfico de escravos. Mas era uma lei que já na época era chamada de para inglês ver. Daí vem a expressão para inglês ver. Porque depois de 1831 nunca entrou um número tão grande de escravos no Brasil num período tão curto, até 1850, que é o ano da Lei Eusébio de Queiroz. Era um regime de clandestino que contava com a cumplicidade, com a omissão das autoridades. Então havia portos de desembarque clandestinos espalhados por todo o Brasil, por exemplo, a praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Por que se chama Porto de Galinhas? Porque se dizia na época, olha, vai chegar uma carga nova de galinhas. O que eram as galinhas? Escravos ilegais, que chegavam da África depois da lei de 1831. E o Luiz Gama, habilmente, sabiamente, se aproveitou dessa lei para entrar na justiça e provar que determinados cativos tinham chegado ao Brasil depois de 1831. Toda vez que ele conseguiu provar, com documentos, com testemunhos, ele libertou o escravo. Laurentino, nós ouvimos vários líderes afro-brasileiros que fizeram perguntas sobre Luiz Gama, então nós vamos agora, para terminar esse bloco, ouvi-las e vamos ouvir sua resposta. O Luiz Gama, pelo seu papel abolicionista, pode ser considerado o maior líder negro do Brasil, superando o Zumbi dos Palmares? Por quê? Essa pergunta é muito boa, porque tem a ver com a memória e a maneira como nós encaramos hoje a luta dos negros no Brasil. O Zumbi dos Palmares, ele vai se consolidando cada vez mais como o grande herói negro do Brasil. Só que, curiosamente, tem pouca documentação histórica a respeito dele. Não se sabe exatamente até se houve um personagem chamado Zumbi que teria morrido em 1695. Aparentemente era uma nomenclatura militar, um chefe militar. Teriam existido vários zumbis dos Palmares e um deles morreu em 1695. Não se sabe quando nasceu, quem eram os pais, não tem nenhum depoimento, nenhum relato a respeito do zumbi a partir de Palmares. Tudo que se sabe são das expedições militares enviadas contra o Quilombo. Portanto, há uma história branca de Palmares. Do Luiz Gama, não. A gente sabe tudo sobre o Luiz Gama. Onde ele nasceu, quem era o pai, quem era a mãe, o que ele fez, as histórias, os processos dele na justiça, o que ele escreveu. Tem uma biografia muito bem conhecida do Luiz Gama. E aí eu me pergunto, por que o Zumbi emerge como herói negro e não o Luiz Gama? Eu acho que é pelo simbolismo. O Zumbi, ele representa uma luta, uma confrontação. Tem sangue, tem morte, tem resistência. Ou seja, isso reflete muito, inclusive, uma luta negra que se consolida no século XX, muito influenciada pelas ideias marxistas de confronto. O Luiz Gama não. O Luiz Gama é um personagem que age dentro do sistema escravista. Ele incorpora as leis, as práticas do sistema judiciário, do sistema legal dos brancos, da elite imperial brasileira do século XIX, e agindo dentro do sistema escravista, ele consegue coisas maravilhosas. Então, é muito interessante porque o Zumbi é um herói de confrontação, de luta, de guerra, e o Luiz Gama é um herói de mexer no sistema por dentro, e, portanto, de uma certa colaboração. E, portanto, a imagem, né? Qual dos dois é realmente o herói do Brasil negro?
Então acho que é mais o seu caráter simbólico do que realmente o baseado na sua documentação histórica. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com História e Justiça, que hoje recebe o escritor e jornalista Laurentino Gomes. Estamos de volta com História e Justiça e eu converso com Laurentino Gomes sobre escravidão no Brasil e sobre um dos maiores líderes abolicionistas do país, Luiz Gama, que mesmo sem diploma de advogado conseguiu libertar cerca de 1.000 escravos. Laurentino, eu queria que você falasse um pouco sobre a mãe de Luiz Gama, porque ela me parece uma personagem também bastante interessante. Então essa é uma personagem mítica, né? A Luísa Marim. Aliás, ela é protagonista de um livro cuja leitura eu recomendo muito, que é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Um livro que hoje é um clássico da literatura negra no Brasil. Ela conta a história, é um romance histórico, é ficção, claro, baseado em alguns dados históricos, claro, mas basicamente é uma ficção. Ela conta a história da mãe do Luiz Gama. Teria chegado ao Brasil, vinda da África, era uma mulher que participou de grandes lutas libertárias, participou da fundação de terreiros, da instalação dessa cultura africana no Brasil, teria vindo para o Rio de Janeiro, se envolveu em várias rebeliões e depois teria voltado para a África. Mas não se tem documentação a respeito da Luísa Marim. Então ela também é um personagem mítico, tanto quanto o Zumbi dos Palmares. O personagem real é o Luiz Gama. Mas é interessante que a Luísa Marim ela vai se tornando cada vez mais também um mito fundador das mulheres negras no Brasil. As mulheres enfrentando o regime escravista, lutando contra ele, se rebelando, com uma personagem muito firme, ou seja, não é uma história anônima, uma mera vítima do sistema, mas é uma personagem que enfrenta o sistema, luta contra ele, tem ideias muito bem definidas. Mas o curioso é que não tem documentação. O próprio Luiz Gama se refere a ela, mas de uma forma bastante difusa. Se você lê a biografia, os relatos do Luiz Gama a respeito da sua própria vida, não fica claro exatamente quem era essa mãe dele. Se ela participou, por exemplo, da Revolta do Malês. Então, existe uma suposição de que ela teria participado da Revolta do Malês, mas não tem comprovação. Não aparece nos inquéritos, nada, né? Laurentino, vamos falar um pouco sobre racismo. O racismo era menos escondido, menos oculto na época do Luiz Gama. E hoje há um grande debate sobre isso, mas eu queria que você tentasse nos dizer qual seria a opinião da sociedade brasileira a respeito de um personagem com aquela personalidade hoje. Eu acho que o racismo ele está enfronhado assim, no nosso jeito de ser. Nós somos um país profundamente racista, mas nós fingimos que nós não somos. Então é interessante que o Brasil, que foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, importou quase 5 milhões de cativos africanos, o que mais tempo demorou para acabar com o tráfico negreiro, o último a acabar com a escravidão, com a Lei Áurea de 1888. Desculpa, 5 milhões, sem contar os que morreram no trajeto, né? Sem contar os que morreram no trajeto. No cemitério líquido, né? O cemitério líquido do Atlântico. Teria morrido 1.800.000 na travessia do oceano. 14 cadáveres, em média, lançados ao mar todos os dias ao longo de 350 anos. Um número tão grande que relatos da época dizem que houve uma mudança no comportamento dos cardumes de tubarões no Oceano Atlântico que passaram a seguir os navios negreiros. É desse tamanho de dor e sofrimento que nós estamos falando. Mas aí o interessante é que esse país, que foi o maior território escravista, que foi construído por escravos, tudo que nós fomos até o século XIX foi construído por negros, africanos ou brasileiros, já nascidos no Brasil. Ele criou alguns mitos. O primeiro é que a nossa escravidão teria sido mais patriarcal, benévola, boazinha. E o segundo mito é que nós teríamos nos tornado uma grande democracia racial, o que não é verdade. Quando você olha nos relatos históricos a forma como os escravos eram tratados, você pega os inquéritos, os relatos, os processos judiciais, escravos condenados a 200, 300, 400, 500 chibatadas
Padre Vieira contava isso? O André, tem padres, inclusive jesuítas, que recomendavam que era preciso surrar os escravos, porque senão eles eram preguiçosos, eles eram folgados, rebeldes. Então, alguns padres jesuítas recomendavam que era importante surrar os escravos, mas que era no máximo 40 chibatadas por dia, para não inutilizá-lo para o seu trabalho. Então, se o escravo fosse condenado a 400 chibatadas, que isso fosse dividido ao longo de 10 dias. Eu não chamaria isso de uma escravidão benévola e branda. Onde houve escravidão, o mecanismo de controle é o chicote. E a escravidão brasileira foi mantida pelo chicote, pela violência. Então eu diria que o Luiz Gama, ele é um personagem quase que milagroso na história do Brasil, porque apesar de todo o cenário contra, ele consegue se firmar como um personagem respeitado naquela sociedade escravocrata do século XIX. Ele se torna um grande abolicionista, ele tem uma participação importante no pensamento brasileiro do século XIX, mas era vítima, sim, de um preconceito que considerava os negros inferiores, candidatos naturais aos cativeiros. Essa ideologia racista que estava instalada entre nós desde o século XVI, eu diria que ela permanece ainda hoje, né? Um dos elementos maquiadores do racismo é justamente a miscigenação. E o Luiz Gama era filho de pai branco e de mãe negra. A miscigenação, ela serviu para quê no debate a respeito da existência do racismo? Esse é um outro mito também, né, que aparece muito em Gilberto Freire, Casagrande Senzala. O Darcy Ribeiro fala muito da mestiçagem brasileira como uma grande virtude nacional. Houve sim mestiçagem. Havia no século XIX o que na época já se chamava de uma elite mulata, inclusive ministros do Império, afrodescendentes. Mas isso não significa que o Brasil foi um país bonzinho com os africanos, com seus descendentes. Ao contrário, é só você olhar hoje as nossas estatísticas, nossos indicadores sociais, né? Por qualquer critério que você queira medir o Brasil, por renda, moradia, educação, saneamento, segurança pública, empregos, tudo, há um desnível enorme entre a população descendente de colonos europeus e a população descendente de africanos. E eu acho que essa é a principal forma de racismo. Não é o racismo que a lei pune. Alguém entrar nessa livraria aqui e você xingar de uma palavra pejorativa de forma racista. Isso é punido por lei. Aliás, é um crime inafiançável. A principal forma de racismo, da qual todos nós compactuamos, é a recusa de dar oportunidades para que a imensa maioria da população brasileira se manifeste, se realize na plenitude das suas vocações e dos seus talentos. Essa é a principal forma de racismo. E ela continua. Então eu diria, por isso que eu continuo achando que o Luiz Gama era um ponto fora da curva. Ele é uma raridade no século XIX, né? Vamos ouvir uma outra pergunta. O Luiz Gama era um escritor, era um advogado, era um jornalista, era um abolicionista. Num tempo em que vigia a escravidão e num tempo em que o pensamento e a crença estavam estruturados em cima do pensamento de inferior e de superior. E num tempo em que o regime escravocrata determinava quem podia falar e quem devia se calar. Sendo assim, como é que poderia ser explicado essa desenvoltura, essa capacidade de arregimentação e essa capacidade de realização extraordinária para um homem negro, filhos de negros e filho de mãe escrava num Brasil escravocrata? A explicação desse fenômeno Luiz Gama, primeiro, claro, está no seu próprio talento, na sua própria sensibilidade, na sua sabedoria. A percepção de que havia brechas no sistema escravista, nesse Brasil de faz de conta que se julgava europeu, civilizado, e que tinha o imperador Pedro II como a sua grande virtude, um homem culto, educado, amante das ciências, amigo de filósofos, de escritores como Victor Hugo, e que, portanto, esse sistema escravista esquizofrênico do Brasil, que fingia ser uma coisa, mas era outra, oferecia brechas nas quais valia a pena lutar.
Então o Luiz Gama percebe, ele entra por dentro do sistema. Em vez de confrontá-lo, em vez de fugir, em vez de formar um quilombo, de liderar uma revolta, ele aprende as regras do sistema, ele se torna um rábula, ou seja, ele decodifica todo o sistema, todo o meio de funcionamento do Brasil imperial e passa a lutar contra a escravidão dentro do sistema. Agora, isso só foi possível também no Brasil do século XIX, que é um Brasil bastante influenciado pelas revoluções da época, o iluminismo do século XVIII, o abolicionismo inglês, as grandes transformações que afetam o Brasil. A campanha abolicionista pega fogo no Brasil depois do fim da Guerra do Paraguai, em 1870. É a primeira grande campanha nacional de rua na história do Brasil. E o Luiz Gama, com a sua sensibilidade, com a sua sabedoria, percebe que ali havia uma oportunidade para lutar contra o sistema escravista. Quero cumprimentar o Márcio White, cumprimentar também o Laurentino Gomes, a quem eu parabenizo pela nova obra. Laurentino, minha pergunta é a seguinte: qual a importância de resgatar a memória de Luiz Gama em um período de tanta intolerância tal o que nós vivemos hoje? Eu acho que nós vivemos hoje numa era marcada pela falta de racionalidade, pela desinformação. Isso não acontece por acaso, trata-se de um projeto político que tem o objetivo de manipular a opinião pública com o propósito de estabelecer estruturas de poder. Então, o que nós podemos fazer para reagir contra esse sistema, que eu considero um sistema global, não é exclusivamente brasileiro, de desinformação e manipulação? Estudar a história. Então, ir, por exemplo, a uma fonte como Luiz Gama, para mim, dá um sinal de esperança para o Brasil. As pessoas, às vezes, ficam muito desanimadas, né? Como se o Brasil tivesse acabado, o Brasil fosse assim mesmo, não vale a pena sonhar, não vale a pena lutar. E, portanto, por que nós vamos pensar num Brasil melhor se o Brasil acabou? Quando você vai a um personagem como Luiz Gama, que lutou num ambiente absolutamente adverso contra tudo e contra todos e conseguiu vitórias que pareciam improváveis na época, o Luiz Gama é um sinal de esperança para nós. Então eu diria que o Luiz Gama pode ser uma âncora de identidade para nós brasileiros nesse século XXI. Até porque no século XIX era um momento de grandes dificuldades, o Brasil tinha acabado de passar pela Guerra do Paraguai, ia mudar de regime, de monarquia para a república logo em seguida. Então um Brasil enfrentando momentos muito decisivos. Todos os brasileiros conseguiram se reunir à volta de um ideal, que foi a campanha abolicionista. Então hoje nós vivemos num Brasil que parece que não tem sonhos, não tem utopia. Qual é o projeto nacional? Qual é o projeto nacional da esquerda? Qual é o projeto nacional da direita? Aparentemente nós estamos vivendo da mão para a boca de um dia após o outro. Talvez fazer essa segunda abolição, resolver o legado da escravidão, que é uma campanha, uma ideia que o Luiz Gama, se tivesse vivo, abraçaria hoje, possa ser o nosso grande projeto nacional nesse início do século XXI, uma coisa pela qual vale a pena lutar. Eu faço uma pergunta para o escritor Laurentino Gomes a respeito de pesquisa. Para fazer essa entrevista, que aparentemente é simples, nós pesquisamos a história, as ações, os processos de Luiz Gama em vários tribunais brasileiros. Encontramos material não farto, mas suficiente para recuperar a história brasileira, né? E sugerimos que todos recorram ao Poder Judiciário sempre quando possível, porque há história no Poder Judiciário. Inclusive, temos aqui uma das ações dele, que, tratado como rábula e não como advogado, ele consegue a libertação, a alforria de um escravo. Eu queria lhe perguntar qual foi a sua dificuldade para pesquisar documentos no Brasil. Então, existe um mito no estudo da história do Brasil, segundo a qual, logo depois da proclamação da República, o Rui Barbosa, que era ministro da Economia, teria mandado destruir os documentos relacionados à escravidão. E que isso tornaria quase que impossível resgatar essa história. Isso é parcialmente verdade. De fato, o Rui Barbosa mandou queimar os documentos da alfândega, que registravam a chegada de escravos novos nos navios negreiros. E ele usou como argumento a ideia de que era preciso apagar uma mancha na história do Brasil. O que é ridículo, porque essa mancha não se apagou. Mas aparentemente também o propósito era impedir que os senhores de escravos, os fazendeiros, entrassem na justiça
para requerer indenização depois da Lei Áurea. Os escravos eram um patrimônio, eram um ativo. Então, era uma forma de viabilizar ações. Mas isso é apenas parte da verdade. Existe uma farta documentação relacionada à escravidão. São esses processos, como você acabou de mostrar. Tem certidões de batismo, de casamento, de alforria, escrituras de compra e venda de escravos, tem processos criminais em que os escravos são chamados a depor e os seus senhores, tem processos da Inquisição Católica também que perseguia pessoas acusadas de feitiçaria. Então é muito interessante porque a história da escravidão ela está pulverizada por uma infinidade de cartórios e instâncias judiciais, o que exige de nós um esforço muito grande. Eu, como sou jornalista, eu faço uma narrativa secundária. Eu não vou em fonte primária, museu, Torre do Tombo e tal. Isso é tarefa dos historiadores. Eu confesso que eu não tive grande dificuldade com fontes documentais. Mas os historiadores, sim. Eu acho que os historiadores têm um desafio fascinante aí pela frente, que é resgatar essa história que está escondida, às vezes em arquivos em péssimas condições de conservação, mas tem uma história ali que está à espera de ser contada, né? Olha, gostaria de agradecer ao escritor Laurentino Gomes por participar da estreia do nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente encerra aqui o programa de hoje e conto com a sua companhia no próximo História e Justiça. Até lá!